Como eu disse há pouco, ao convidá-lo para presidir, eu tinha vindo com a predisposição, senhor Fleury, de hoje ficar aqui, quieto, ouvindo e tentando refletir diante do que nós vamos passar nas próximas 3 semanas até o segundo turno da eleição presidencial. Obviamente, das eleições para governo também, como aqui no Distrito Federal nós teremos. Mas o senador Paim falou sobre um tema que tem a ver com algo que eu já tinha preparado para falar até algumas semanas atrás, senador Paim, em função da sensação que eu tinha de frustração diante de temas ausentes na campanha. E um desses temas, senador, que vai chegar aqui na hora que eu for me lembrando, é o envelhecimento da população. É incrível como candidatos a presidente no Brasil não debateram o problema gravíssimo da mudança do perfil demográfico na sociedade brasileira e na sociedade mundial. A sociedade, daqui a 20, 30, 50 anos, será completamente diferente no perfil demográfico do que é hoje. Nós ainda temos mais jovens do que velhos. Nós vamos ter mais velhos do que jovens. E isso vai exigir uma mudança radical na sociedade. Começa, quem é que vai manter esses velhos sem trabalhar se os jovens são poucos? Vamos sobrecarregar os jovens para nos manter os mais velhos? Como é que será o sistema de saúde? É diferente. O sistema de saúde de uma sociedade onde a base da pirâmide etária é maior do que o topo, é uma coisa. A outra é quando a base começa a encurtar. É claro que no final fica 0 lá em cima quando todos morrem, mas aqui está crescendo mais do que aqui embaixo, porque a taxa de natalidade caiu e faz com que o número a renovação da população se dê numa velocidade menor do que a taxa de morbidez dos que morrem. Esse tema não apareceu, senador. Mas não foi apenas esse. O que eu vinha preparado há algum tempo atrás é como outros temas não apareceram. E para falar de um que eu só percebi no último debate, é como a educação não entrou no último debate da Rede Globo, esse ponto alto do processo eleitoral. Não entrou, senador, mas não entrou mesmo. E por quê? Porque tinha uma caixinha com os temas. Esse tema não foi sorteado. Educação, defesa nacional. Alguns temas como esse não tinham que ser sorteados. Tinham que ser obrigatoriamente colocados no debate. Sortearam e não caiu. O primeiro erro grave, colocar os temas fundamentais misturados com outros temas. E aí, no sorteio, tema fundamental pode não cair. Mas segundo mais grave, é que os candidatos que ali estavam, como não caía o tema educação, nenhum deles aproveitou os outros temas para falar de educação. E não é forçar nada. Quando se falou, por exemplo, em um tema que foi muito debatido, que foi a violência, era hora de falar na educação. Até porque uma coisa é você querer segurança para impedir a violência. Outra coisa é você querer a paz social para que não haja violência. E a diferença entre um ou outro raciocínio, entre a segurança para impedir a violência ou a paz para que não haja violência, está o tempo, o horizonte de tempo que você considera na sua reflexão e nas suas propostas. Os candidatos que só se preocupam com hoje, eles só pensam na segurança. O candidato que pensa daqui a 30 anos adiante, ele tem que pensar na paz, não só na segurança. Não é a ideia de quanto nós vamos ter a mais de policiais, mas é quanto nós vamos ter a menos de policiais na sociedade, porque construímos uma sociedade pacífica. E aí entra a educação, porque é ela que constrói a paz.
É ela que constrói a harmonia social, sobretudo quando distribuída igualmente para todos. Quando todos têm acesso à mesma educação, a sociedade caminha para uma harmonia, e a harmonia caminha para a paz, e a paz caminha para negar a violência, sem necessidade de segurança. Mas não entrou-se no debate, porque o futuro não entrou no debate. A palavra futuro não entrou na preocupação dos candidatos a presidente ao longo desses meses, e nem na cabeça dos jornalistas que provocavam o debate. Quando se fala em droga, tem que se falar em educação. Não é apenas em segurança, não é apenas em hospitais de recuperação. Tinha que falar de educação. Não se falou. Mas não foi só esse tema, não foi só a velhice nem a educação. Por exemplo, ali mesmo onde aconteceram debates, a reserva de água chegou a 6%. Ou seja, só tem 6% da reserva de água da Cantareira. E a água não foi tema. Não se debateu a água. Mas eu não falo a água das reservas apenas de São Paulo, porque isso pode dizer que é uma questão do governador, uma questão do prefeito. Eu falo a água no seu sentido geral, dos recursos hídricos de um país que está se esgotando no mundo inteiro. Caminhamos para um mundo sem água potável, sobretudo automaticamente, porque alguns países estão dando solução através da dessalinização da água. Senador, bem, eu vi fotos da Arábia Saudita, um país sobre o deserto, em que tem água sobrando, porque eles se preocuparam com o tempo e dessalinizam água. E transportam do oceano, não é oceano exatamente, do mar próximo dele, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, para o país. Mas precisaram pensar o futuro. Nós não estamos pensando o futuro da água. Até quando a gente vai ter água nesse país? Por mais 5, 10, 15, 20, 30 anos? Um presidente tem que pensar 50 anos na frente. Mas ninguém pensou 10 anos na frente. Não se discutiu água como não se discutiu o meio ambiente na profundidade que deveria se discutir. Discutiu-se taxa de crescimento. Mas qual crescimento? O crescimento depredador da natureza ou o crescimento em sustentabilidade? A candidata Marina, em quem eu votei, fala muito em sustentabilidade, mas não deixou com clareza qual é o projeto do perfil do produto interno bruto que ela, no seu governo, iria criar. Essa é a verdade. Talvez por isso não tivemos sucesso de chegar ao segundo turno, porque faltou clareza na proposta. Faltou dizer o como fazer. E se dissesse o como fazer, senador Paim, era capaz de ter tido menos votos ainda, mas deixava a marca. Menos voto, porque para termos uma economia equilibrada com a natureza, vai ser preciso diminuir o consumo de muitos produtos depredadores da natureza. E quem falar que vai diminuir o consumo de produtos, mesmo que sejam depredadores da natureza, perde voto. É isso que aprisionou o candidato no curto prazo. É que os marqueteiros dizem com clareza, não fale do longo prazo, senão a gente perde voto, porque o modelo que está aí é inviável por muito tempo. É inviável consumir muita água, como é inviável ter carros demais nas ruas. É inviável. Então você fica preso no curto prazo para não incomodar aqueles que estão querendo depredar pelo consumo. Não entrou no debate o meio ambiente com a profundidade que deveria. Quando o meio ambiente entrou, senador Fleury, é como se fosse um debate de filósofos, não de estadistas. A diferença é que o filósofo apenas debate, o estadista propõe como realizar. Não houve esse debate. Não houve um debate na profundidade que deveria sobre o problema do endividamento da sociedade brasileira. Eu vi candidatos se orgulhando de dizer que o Brasil não é mais endividado com o Fundo Monetário Internacional. Não, hoje nós somos endividados com o cartão de crédito da gente.
Hoje nós somos endividados com o que temos que pagar de prestação do que a gente comprou. Esse endividamento não entrou no debate. Não se debateu, porque teria que passar pelo futuro. Para diminuir o endividamento, tem que diminuir o consumo. Não tem como. Só se aumenta consumo endividando. Porque só com o dinheiro que a gente tem no banco, a gente não consegue comprar tudo o que a gente quer comprar. Tem que se endividar. Temos que optar. Queremos continuar nos endividando ou queremos continuar numa sociedade onde o consumo está dentro dos limites das pessoas, o que não quer dizer sem dívida, mas com dívida restrita. Falou-se na autonomia do Banco Central, mas não se debateu se isso realmente é bom ou ruim. Quem defendeu não disse por que a autonomia do Banco Central. E quem ficou contra colocou um filmezinho na televisão dizendo que o Banco Central autônomo roubaria a comida dos pobres. Não disse por quê, não se analisou, não se debateu. Não se debateu o futuro da estabilidade monetária, até se discutiu a inflação. Mas a inflação hoje, eu quero saber que medidas tomamos hoje para que não haja inflação daqui a 20 anos. Corrupção. Houve muitas acusações sobre corrupção que estão acontecendo, e é verdade, tem que denunciar essa vergonha que aconteceu na Petrobras, mas em outras também estatais. Só que não basta dizer que corrupção é ruim, nem mesmo dizer apenas que corrupção tem que provocar cadeia para o bandido corrupto. Tem que discutir como é que a gente pode ter uma sociedade onde nem que seja ladrão não consegue roubar num cargo público. Não se discutiu esse futuro. Não se discutiu-se muito se a Bolsa Família continua ou não. Claro, tem que se discutir, mas isso é uma coisa do presente. Eu queria ver discutir-se como vai se fazer para que no Brasil não seja necessária a Bolsa Família. Isso não se fez, até porque tem medo de perder voto. Porque com as manipulações marqueteiras, quem disser eu vou lutar para que no Brasil não seja necessária Bolsa Família para nenhuma família, porque todas vão ter um bom emprego. Se dissesse isso, os marqueteiros diziam, ele está contra a Bolsa Família. Além de que vai levar anos para que a gente faça com que nenhuma família precise de Bolsa Família. Não é uma coisa imediata. Eu, sinceramente, digo aqui, e coloquei no Twitter, não estou dizendo agora, quando eu vi a ideia de pagar um 13ª Bolsa Família, que a minha candidata propôs, eu fiquei preocupado. Porque a Bolsa Família, para deixar de ser necessária, é preciso educação dos filhos. Para ter educação dos filhos, é preciso vincular a Bolsa Família à frequência das crianças à escola. Mas as crianças só vão na escola, no máximo, 12 meses, não vão 13. Ou seja, o 13º Bolsa Família não se exigiria a contrapartida da frequência às aulas. Era preciso ter alguma coisa. Poderia ser, por exemplo, vai ter um 13º ou uma 13ª bolsa, os pais que durante o ano comparecerem à escola do filho. Mudou. É outra coisa, é uma preocupação com o futuro. Nós não nos preocupamos em um país onde não seja necessária a necessidade de Bolsa Família. Falou-se e refalou-se, desculpe esse neologismo, de que no Brasil aumentou o número de alunos nas universidades. E é verdade, e isso é uma coisa boa. Mas não se discutiu que a educação de base não está criando os alunos da universidade com competência para fazerem bons cursos. Não se debateu que 30% dos que entram na universidade hoje não conseguem receber o diploma porque não conseguem acompanhar os cursos, porque a educação de base foi insuficiente. Não se discutiu. Não se discutiu que a universidade que está aí, com muitos alunos, o que não é ruim, não serve para o futuro do Brasil. Porque é preciso outra universidade, é preciso uma reforma universitária. Mais que isso, é preciso uma refundação da universidade. A universidade, depois da internet, não pode mais ser igual à universidade de 100 anos atrás, como é a nossa.
mas não se discutiu. Não se discutiu que tipo de universidade a gente quer para o futuro. Se discutiu, por exemplo, senador Paim, que já tem filhos de pedreiro entrando na universidade, mas não se disse que é um ou outro. E que a imensa maioria dos filhos dos pedreiros tem escola de base ruim. E os filhos das classes médias altas têm escola de base boa. Não é uma questão, quem pensar o futuro, de ficar satisfeito apenas com o fato de alguns filhos de pedreiros irem à escola, mas sim com o fato de que os filhos de todos os pedreiros do Brasil vão poder disputar uma vaga na universidade. E se não conseguir, é porque estudou menos do que os outros. Não é porque não teve a mesma chance. Não se discutiu o futuro. Não se debateu para o futuro qual é a taxa de crescimento que é possível ter a economia sem ferir o meio ambiente. Discutiu-se como fazer a taxa de crescimento aumentar. Não se discutiu qual é o produto que a gente quer graças à taxa de crescimento. A gente passou-se a ideia de que a gente quer aumentar a taxa de crescimento produzindo as mesmas coisas que produzimos hoje, que não é diferente do que 500 anos. Só que antes era açúcar, era borracha, agora soja, mas continua ferro. Não se discutiu como ter uma economia em que o nosso produto seja de alta tecnologia. Na farmoquímica, que nós importamos todas as fórmulas. Nos produtos eletrônicos que nós importamos de países que alguns anos atrás eram mais atrasados do que nós. Não se discutiu. Não se discutiu que durante o debate a Índia conseguiu colocar uma nave em Marte, não foi na Lua, foi em Marte, e a gente não consegue nem soltar uns foguetinhos, salvo em São João. Não se debateu o futuro. Isso fez com que, no final, eu tenho a impressão, o povo, achando que estava tudo muito igual, preferiu continuar igual. E nós chegamos a uma disputa eleitoral no segundo turno entre, com toda a sinceridade, um bipartidarismo parecido. Os dois partidos que há 20 anos governam o Brasil e que prestaram imenso serviço a esse país. Felizmente, nós tivemos esses 20 anos de estabilidade monetária, de democracia, de transferência de renda, que foi uma boa coisa, e até de um certo crescimento econômico que só parou nos últimos 3 anos. Se esgotou. Esse modelo, com base nesse bipartidarismo igual ou quase igual, tem, claro, nuances diferentes, prioridades diferentes, estilos diferentes, mas são parecidos. É a mesma família, é o mesmo modelo, se esgotou. Era hora de uma proposta nova, não mais esse bipartidarismo entre PSDB e PT, uma outra coisa. Nós não fomos competentes para trazer a outra coisa. E o povo não corre risco. O povo disse, melhor com isso que está aí do que um novo que ninguém me mostra como será. Não mostrou como seria esse novo. Aí o povo que foi para a rua pedir mudança, na urna disse que não queria mudança. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós vamos escolher um ou outro candidato, mas não haverá mudança substancial. Obviamente, alguma mudança haverá. Poderá haver, depende de quem for eleito. Poderá haver mudança. A simples cara pode representar uma mudança. A simples mudança dos quadros que dominam as Petrobras do Brasil já pode ser uma mudança. Mas não haverá uma mudança de modelo, não haverá uma mudança de concepção, não haverá uma mudança de rumo, não haverá uma inflexão no caminho que o Brasil vem seguindo nas últimas 2 décadas. O povo votou nesse bipartidarismo, porque o povo não viu qual era a diferença fundamental. E sabe por que não viu a diferença? Porque não se discutiu o futuro. E no presente, nós somos todos parecidos. Claro que somos parecidos. Temos as mesmas preocupações, a taxa de inflação, a taxa de crescimento. Melhorar a escola e não revolucionar a escola.
Aumentar o número de alunos da universidade e não fazer a refundação da universidade. Nós terminamos ficando parecidos. As alternativas são parecidas. E o modelo que hoje tem 20 anos vai fazer 24 anos. Porque qualquer que seja o eleito, a mudança vai ser sutil. Ou nenhuma, né? Pode ser a continuação exatamente do mesmo ou a substituição por algo parecido, diferente. Eu espero que essas 3 semanas, quem sabe, não seja possível que esses temas e outros muitos que eu trabalhei pensando em falar semanas atrás e hoje eu não queria falar, quem sabe esses temas não apareçam. Quem sabe entre 2 candidatos, mesmo do mesmo modelo, mesmo da mesma concepção, não surjam propostas novas que facilitem o trabalho do eleitor não escolher com base apenas entre o que parece ser tão parecido. Eu espero que isso surja, senador Fleury. Como senador, eu não tenho o direito de esperar até o último dia. Eu tenho que manifestar a minha escolha. Como senador, lutei aqui ao seu lado, contra o voto secreto. Ao seu lado. O senhor foi o grande líder da luta contra o voto secreto. Se eu lutei aqui contra o voto secreto, eu não tenho o direito de votar secretamente. Eu não tenho o direito de usar a lei que diz o voto é secreto. Secreto para os outros. Para mim não é. Mas eu espero que cada brasileiro disponha de condições de fazer uma escolha entre arrumar o presente ou mudar o futuro. É isso que eu gostaria de ver no debate ao longo dessas 3 semanas. E eu espero que isso aconteça. Senão, a gente continua a luta e daqui a 4 anos tenta outra vez mostrar que o modelo está se esgotando, que já não satisfaz, que o povo na rua quer mudança e que nós temos a obrigação de trazer mudança, que nós não estamos trazendo, e essa eleição é órfã de mudança. Senhor presidente, eu não vinha querendo falar disso. Foi ao falar de velhice que o senhor me provocou, mas eu fico satisfeito de que, ao ter me provocado, eu pude desabafar um pouco como é que eu vejo esses últimos meses de eleição e como é que eu vejo as próximas semanas da eleição. Deus queira que tenhamos condições de debate onde o futuro do Brasil seja levado em conta, e não apenas denúncias de um lado para o outro, e não apenas, no máximo, quando tem uma vaga no meio das denúncias, propostas apenas sobre o presente. Vamos trazer para o debate a palavra futuro. E quando a palavra futuro entrar, todos os outros temas fundamentais do Brasil entrarão também, inclusive o problema do envelhecimento que o senhor nos trouxe hoje. Era isso, senhor presidente.